Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Deixa eu ajeitar vocês aqui pra gente bater um papo sobre leituras de janeiro. Eu sei, já estamos quase pro final de fevereiro, mas sempre é tempo para falar sobre livros incríveis. E cá temos as minhas leituras do mês passado, com o plus de uma que não tá aqui porque não é a versão física. E já vou falar sobre esse audiobook para vocês. Eu quero começar por este daqui, porque dessas leituras aqui, nem todas eu terminei no mês de janeiro, mas eu ainda assim vou falar sobre isso porque foram experiências ainda assim do meu mês passado. E Mona Lisa, eu comecei a ler em janeiro, mas eu não continuei, porque retornei de férias, né? Eu comprei nas minhas férias e tive que voltar a ler os livros para o trabalho, para pesquisa principalmente, então eu ainda não consegui continuar. Mas eu já fiquei sabendo que Mona Lisa foi traduzido, publicado aqui no Brasil, se não me engano, pela editora Universo dos Livros, tá? Já me contaram, eu pensei que não, mas já foi. Por que eu digo isso? Porque depois do que eu vou dizer para vocês, meus amigos, talvez vocês queiram ler esse livro comigo. Mona Lisa tem um dos inícios mais bonitos que eu já li na minha vida. Não sei se o mais bonito, mais belo, mais tocante, enfim, mas um dos com certeza. E aí, eu até fiquei questionando quais outros inícios, porque a gente fala tanto de inícios de livro que, não sei, né, os inícios na literatura, Proust e tudo mais. Conta, aliás, aqui pra mim, né, me conte qual é o seu início preferido, porque daí eu fiquei pensando, qual o início que eu mais gostei de ter lido? E é difícil definir, certo? Conta aqui pra mim, porque eu fiquei curiosa aí pra saber dos possíveis. Nesse caso, nós temos a própria Mona Lisa, a obra de arte, como a sua protagonista, a protagonista da sua história. E aí vocês pensem que ela vai começar a narrar a sua história desde o seu início, desde quando ela estava sendo pintada. É bonito porque eu acho que ela ganhou forma antes de ter até mesmo os olhos. Então ela começa narrando, falando que, tipo, antes de tudo era o escuro e o silêncio e tudo mais. Aí ela foi ganhando esses elementos até ter os olhos e aí poder ver o que estava se passando no seu entorno. Sei lá, é a própria obra de arte ganhando consciência, perspectiva e observando quando na verdade é ela que é observada. Ela foi criada para ser observada. Então essa é a premissa desse livro, que vai percorrer, abarcar todas essas centenas de anos. Então esse período aí longo, nessa perspectiva toda única. Eu achei sensacional, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de ficção, vamos dizer assim, que tratasse da obra de arte como a própria perspectiva. Então eu tô bem encantada, assim, por esse livro, mas eu só li o início, por isso que eu já quis trazer logo no início desse vídeo, também para tratarmos sobre início de outros livros tantos aí. Conte para mim quais outros que você poderia, enfim, mencionar como algo muito bonito que te tocou. Outro livro que eu li, e aí vamos para os livros que eu concluí, tá? Esse eu comecei no ano passado, mas eu dei um tempo porque tem uma história muito grandiosa, assim, é todo um universo criado próprio em que te exige a criatividade, estimula a sua mente a construí-los, né? Construir esses espaços. Porque eu estou falando de uma ficção científica, é um clássico dela, e coloca a gente no universo. Então você tem viagem entre planetas com vários personagens contando as suas histórias e o porquê de todos estarem reunidos ali. Eles têm um motivo específico, todo deles, mas que faz com que eles estejam reunidos em um mesmo percurso, que é um caminho para um planeta específico, o Hyperion, e ali você tem uma entidade, eu diria entidade porque não é divindade, já que ela é toda associada a coisas ruins acontecendo, mortes e tudo mais, catástrofes, que é o Picanso. Bom, eu tô falando desse livro que é o Hyperion, tá? Ele tem essa perspectiva de vários personagens percorrendo o mesmo caminho, mas cada um é motivado por sua própria história. E são essas histórias que a gente tem aqui como capítulos. Se vocês forem pegar a premissa do livro Os Contos de Canterbury, você tem várias pessoas reunidas por um motivo X,
que daqui é diferente, né? Mas ainda assim são pessoas reunidas que vão contar suas histórias umas para as outras. E aqui nós temos exatamente isso. E o Dan Simmons aqui, ele é um grande entusiasta da literatura clássica, então ele traz essas referências. Eu falei dos contos da Cantuária e assim, não é algo que eu tirei do nada da minha cabeça. É realmente algo pensado por ele, porque ele vai trazer outros tantos livros, outras tantas obras como referência para a construção desta daqui. Nós temos menção, inclusive nominal, aqui aparece Shakespeare, a Mary Shelley com seu Frankenstein, ao poeta Keats. Ele é muito referência aqui, principalmente porque aparece em determinado momento um personagem que é tipo um ciborgue, assim, metade humano, metade inteligência artificial, né, robô. E aí vem essa discussão bem inteligente aqui, como posta pelo livro, sobre os limites da inteligência artificial. Porque esse personagem, ele aparece em um dos cantos, em um dos capítulos que faz parte da história de um dos personagens protagonistas, que é uma detetive. E ela se apaixona por esse ciborgue, que aqui tem outro nome, mas eu tô usando para vocês me entenderem corretamente, assim. E isso é muito complicado, né? Imaginem como que se dá uma relação como essa. Só que com isso também você tem algumas discussões, reflexões sobre a própria arte, sobre a própria cultura, sobre a própria literatura, que para mim foi belíssimo aqui de aparecer. Então foi uma leitura que me empolgou bastante, embora tenha me debandado bastante tempo, porque é um livro de mais de 500 páginas que traz um universo que a gente precisa construir conforme lê. Né? Não é uma coisa assim dada porque faz parte da nossa realidade. Enfim, vou tomar meu chazinho aqui pra molhar o bico também, porque eu tô falando muito já, né? Muito bom. Pra quem gosta de ficção científica, isso daqui, assim, é imperdível, sério mesmo. E, se não me engano, é uma publicação inédita que a gente não tinha, tanto é que eu fui pesquisar outras pessoas falando sobre essa experiência de leitura, mas em português, de criadores de conteúdo brasileiros, eu encontrei pouquíssimos e todos eles falando sobre uma cópia, um exemplar no original, em inglês. Aí, em janeiro, nossa leitura conjunta foi O Velho e o Mar, do Hemingway. Para quem não sabe, todo mês nós realizamos a leitura conjunta de um livro. E em janeiro foi esse, não é conto, né? Eu acho que é uma novela, a gente pode chamar de novela, por conta da sua extensão. Traz a história do velho Santiago, que é um pescador que está há mais de 80 dias sem conseguir pescar. Essa é a forma que ele tem de sobreviver. Só que se ele fica meses sem conseguir pescar para vender e assim ter como comer e até mesmo ter dinheiro para outras tantas coisas que precisamos, né? Como que fica a situação dele? Ele é considerado como um velho azarão, assim, justamente por isso, porque ele não consegue pescar nada. Então ele vai em determinado dia sozinho pro alto mar, pensando que esse é o dia que eu vou mudar essa situação, eu vou conseguir pescar algo muito bom. Isso lhe acontece, porém ele precisa de uma força sobre-humana, lembrando que ele já é um senhor de idade e que ele está realmente muito debilitado, até psicologicamente falando, tá? Já que ele é tratado por todos ali de onde mora como esse velho azarão, todo mundo menospreza mesmo. É um livro sobre resiliência, sobre você persistir com seus sonhos, porque muitas vezes você precisa deles para sobreviver também, mas também é um livro sobre solidão e sobre não termos a condição de uma companhia que nos é fundamental. Trata sobre amizade também, é um livro muito belo em relação a esses aspectos, assim, é muito reflexivo e muito metafórico. Só que ele é triste, tá? Já vou avisando aí quem não leu. Pra mim foi releitura e foi muito legal ver a primeira leitura ou até mesmo a releitura de muitos de vocês que toparam fazer, né, participar dessa nossa leitura conjunta. As lives ficaram salvas, então vocês podem ver as discussões, a leitura que fizemos juntos do livro. Tá bem legal, então confira lá caso você queira ler esse livro e vá fazer isso daqui pra frente. Foi coincidência, tá? Mas no meu mês de janeiro eu também li outro livro do Hemingway, que foi Paris é uma Festa. Faltou só um pouquinho, acho que as últimas 50 páginas para eu terminar.
e isso aconteceu em fevereiro, mas depois eu conto um pouquinho melhor sobre isso também. Na verdade, eu acho que só vou pincelar no próximo vídeo de leituras do mês, porque eu já terei falado aqui pra vocês, contado sobre essa experiência, né, como eu vou fazer agora. Paris é uma Festa é um livro de não ficção do escritor, que, enfim, ele já escreveu e publicou livros grandiosos sobre guerra, principalmente, mas outros tantos temas, como vocês viram com O Velho e o Mar. Mas esse livro é de não ficção e aqui ele vai falar sobre os seus primeiros dias, seus primeiros tempos, morando em Paris. Ele que é estadunidense, tá? Então ele está ali como um estrangeiro e também como uma pessoa que é pobre. E ali, depois que ele ganha, né, reconhecimento e tudo mais. Então, ele é muito jovem, ele já é casado, já tem filha e, enfim, né, tem que lutar para conseguir aí ganhar alguma coisa para sustentar a ele e a sua própria família. Só que assim, é muito interessante, por quê? Porque trata-se de uma época muito específica, que pra gente realmente é curiosa, porque nós estamos falando de uma época em que Paris recebeu muitos intelectuais, muitos escritores, muitos artistas. Então, Hemingway conviveu com pessoas como Picasso, Gertrude Stein, com Joyce. Joyce aparece aqui, o Fitzgerald. E um dos pontos altos pra mim, porque nós somos fofoqueiros, eu acho que esse livro serve fofoca. Sabe aquele meme? Aceita fofoca? Aceito, né? Quer fofoca? Aceito. É isso. Aqui, se você quiser fofoca sobre essa galera, né, da geração perdida, você vai ter. E o ponto alto pra mim, engraçado falar isso, mas é o Hemingway falando sobre as partes lá, o amigo do Fitzgerald. Sim, ele fala isso. O cara não tem, assim, sabe, poucas palavras pra isso, não. Ele vai falar mesmo, bem até. Mas em questão de personalidade, ele fala mal da Stein, ele fala mal de... Nossa, vários aqui. Sério, ele fala mesmo. Eu comecei engolindo esse livro, eu tava indo passar férias em Paris, por isso que eu peguei esse livro pra ler, por isso que eu também falei, não foi, foi coincidência em termos de escritores, né, 2 livros lidos do mesmo escritor. E na viagem eu engoli suas 100 primeiras páginas, realmente foi um vira-páginas pra mim, muito gostoso de ler. Até que ele começou a falar sobre sua paixão, que é a corrida de cavalo. Assunto pelo qual eu tenho um interesse tendendo a zero, se não zero. Então pra mim ficou chato e ele passa capítulos falando sobre isso e como era difícil conciliar, já que, enfim, ele não tinha tanto dinheiro assim. Em relação a essa parte financeira, foi curioso, interessante, mas achei que tá em demasia aqui no livro. E depois ele vai ficando até um tanto chato no que fala sobre as pessoas, ele fica cri-cri, ele fica meio problemático, aliás. Ele fala de uma época em que ele e a esposa saíam e deixava a bebê deles dentro do berço, sozinha, em casa, no frio. Eu fiquei, meu amigo, é um livro mais ou menos pra mim, mas gostei muito de ter realizado essa leitura, porque muitas pessoas falavam dele e eu não tinha lido ainda. Eu só tinha lido do Hemingway, aliás, O Velho e o Mar. Passei a esse daqui e agora eu quero ler outros tantos dele. O Sol se Levanta, Por Quem os Sinos Dobram, enfim, esses outros classicaços, mas da ficção. Eu também li, e aí, meio que repercutindo um pouco do que eu estava conversando em um vídeo recente que postei aqui pra vocês no mês passado sobre as minhas metas para esse ano, e uma delas é me aproximar mais das histórias em quadrinho, das HQs, porque eu gosto muito delas, eu gosto muito desse gênero, eu sempre tenho bons momentos com HQs. E é só porque é um hobby mesmo. Como eu tenho pouco tempo para leituras de hobby, aí eu li pouca coisa. Né, eu consigo ler poucas HQs, embora, nem sempre, mas embora sejam leituras mais fluidas, né? Então, em janeiro, eu comecei a ler à espera dessa ilustradora, dessa artista sul-coreana, muito famosa, principalmente por conta de outra HQ dela, que é Grama. Ela já publicou outras tantas HQs, além dessas duas, mas eu estou falando da Keun-Suk Gendre Kim. E a história que ela traz aqui é muito tocante, muito delicada, aliás, porque ela vai falar sobre essa geração que foi apartada de seus entes, de sua família, por conta da Guerra da Coreia, que aconteceu décadas atrás. A protagonista aqui é uma escritora, não é
a própria autora, que tem uma mãe que já é uma senhora de idade. Eu também me identifiquei bastante com essa relação dela com uma mãe que já tem uma idade avançada, tá? Eu gostei muito de ver isso aqui também, porque ela retrata a mãe dela hoje, e ela, a narradora, ela que vai contar a história da sua mãe. Então essa escritora, narradora do início da história, conta a história de uma outra pessoa, que é uma muito próxima de si, mas também que ela diz ter uma história muito única, muito chocante, até impactante, mas que está muito distante dela. Vejam que ela está falando de uma geração anterior, né? Então, como essas questões culturais, históricas, elas passam muito rápido. Ela trabalha essa discussão aqui no livro, mas ela também traz, então, um flashback contando sobre como foi para a mãe dela fugir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul durante essa guerra e se separar de parte da sua família e também criar novos laços para onde ela foi morar. Então, isso daqui é muito interessante porque a gente desconhece, né, muito do que aconteceu nessa guerra, nesse país, e também o que aconteceu recentemente, porque ela também vai tratar sobre um programa que os governos da Coreia, das Coreias, realizaram, e não sei se realizam até hoje, mas enfim, realizaram até que recentemente, nos últimos anos, de promover o reencontro de pessoas apartadas durante essa guerra. Por isso a espera também, porque a mãe dessa protagonista, ela está à espera de se reencontrar. Eu não vou falar com quem, tá? Porque eu acho que isso é tocante, assim, e, enfim, vou deixar para vocês descobrirem, mas isso acontece. E eu também não vou dizer se ela consegue se reencontrar com essas pessoas. Por quê? Porque poucas pessoas, poucas famílias conseguem fazer parte e serem contempladas com esse programa, porque foram milhares e milhares e milhares de pessoas sofrendo esse trauma, né? É um trauma de guerra também. Enfim, muito linda a ilustração também, eu achei muito bonita, não conhecia e estou doida para ler as outras HQs dessa escritora e também, principalmente, Grama. Se você já leu alguma dessas e Grama, que eu acho que muitos de vocês já leram, conta aqui pra mim nos comentários também o que vocês acharam, tá? E por fim, o audiolivro. Eu quis ter essa experiência porque agora com a vinda da Audible, que é o serviço de audiolivros, audiobooks da Amazon, aqui pro Brasil, né, eles demoraram um tempo pra fazer isso, eu quis pegar um sucesso no TikTok, porque já muitas pessoas, né, estavam comentando sobre, amigas próximas falaram que adoraram, aí eu falei assim, vamos ler uma fantasia para esparecer. E foi isso que aconteceu, que está acontecendo, porque eu ainda estou lendo, Acotar. Peguei o primeiro livro dessa série, que é A Corte de Espinhos e Rosas, acho que é isso, ou Rosa? Rosas, acho, né? Deve ser no plural. Eu nunca lembro o título desse livro, só Acotar. Eu descobri, lendo, ouvindo, o que é pior nesse caso, pior ou melhor, enfim, não sei o que você preferia aí pensar sobre, mas eu descobri que é um livro que traz aspectos hots, né? Tem cenas quentes entre os protagonistas. Sobre o que fala esse livro? É uma fantasia, como eu disse. Nós temos os humanos e a protagonista e personagem principal, aliás, narradora e protagonista é uma humana, mas você também tem os feéricos, tem esses seres aí fantásticos coexistindo no mesmo universo. Não estou falando coabitando o mesmo espaço, porque eles são tretados. Só que essa nossa Feyre, que é a protagonista e narradora, ela vai conseguir o que era muito impensável, porque os feéricos são muito mais poderosos em todos os sentidos possíveis do que os humanos. Ela consegue matar um deles, porque ela é uma pessoa muito destemida e que precisa dar o que comer para a própria família, que é uma família decaída. Eles tinham muito dinheiro, eles eram nobres, porém acontece que seu pai acabou se endividando. Todas suas irmãs, elas são meio que mimadinhas e sobrou para ela trazer alimento para casa. Então ela é caçadora, exatamente isso, literalmente isso. E em um momento, quando ela tá caçando, ela se depara com uma fera gigantesca, vai matar pensando que fosse, acho que um lobo, que ela pensa que é, sei lá. Ela estranha mesmo o tamanho daquilo, mas ela mata e mata um feérico. Só que matar um feérico nesse universo, gente, para um humano, significa ser morta. E quem vai matá-la? Pois é,
o outro protagonista, né? O mocinho, que não é bem mocinho, já que ele é super letal. É uma série que trata sobre essas aventuras dela, que é retirada da sua casa e do seu ambiente humano e levada para o ambiente dos féricos, o que para ela é quase mortal, mas como ela está sob a proteção desse mocinho, né? Então, isso não acontece com ela. No caso, esse mocinho traz uma tensão porque no início ela tá super bélica, assim. Ela cresceu aprendendo que os féricos são letais, porque eles são realmente, eles são super perigosos, principalmente para os humanos. Só que vocês imaginam, né, que ele gosta dela, então ele acaba não fazendo isso. Ele, pelo contrário, ele a protege quando ele deveria matá-la, por conta daquele acordo entre os humanos e féricos de que se os humanos matarem um férico, eles têm que pagar com a própria vida. Enfim, eu estou organizando ainda meus pensamentos sobre essa experiência de leitura que eu ainda estou realizando, eu estou no final do livro, mas também gravando um vlog de leitura para vocês. Aí vocês vão entender todos os sentimentos envolvidos ao ler um livro como esse, uma série, né, de fantasia como essa. Fazia muito tempo que eu não lia uma fantasia do tipo. E é isso, gente, o que eu li no mês de janeiro. O que vocês leram em janeiro? O que vocês começaram o ano lendo, né? Enfim, eu e meu chazinho, que ainda falta um pouco para terminar aqui, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer os apoiadores do Literaturas, que são os madrinhos. Eles apoiam lá pela nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse. Em troca recebem conteúdos exclusivos, então vlogs exclusivos, podcast, sorteios mensais, newsletters, várias coisas que eu passo aí no mês inteirinho produzindo exclusivamente para eles. E um grande beijo para vocês. Se vocês não forem inscritos ainda no canal, aproveitem esse momento para se inscrever. E a gente vai se falando até o próximo vídeo. Tchau, tchau!